Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson de História e eu gostaria de fazer uma explicação e correção das atividades complementares semana 4. Mais uma vez, preencher as informações aqui, né? O nome, a turma e vamos às questões. Número 1. Em 1850 foi aprovada a Lei de Terras no Brasil. Sobre essa lei e suas consequências, pode-se afirmar que, exceto, letra A, garantiu que as terras do país fossem distribuídas de maneira igualitária, já que essa lei se constituiu como uma primeira tentativa de reforma agrária no país. Já vou marcar isso aqui de cara. É, Na verdade, essa lei de terras, né, ela funciona junto com uma outra lei, a chamada Lei Eusébio de Queiroz, também de 1850, proibindo o tráfico internacional de escravos no Brasil. Então, na verdade, o governo, né, imperial, né, as elites, já sabendo que, mesmo que a longo, né, médio e longo prazo, a escravidão ela iria acabar no Brasil. Foi pensado, né, um patrocínio, primeiro privado, depois público, da vinda de imigrantes para o Brasil para trabalhar principalmente nas lavouras de café, mas sabendo que iria chegar, né, esses imigrantes e também que, mesmo que a médio e longo prazo a escravidão iria acabar, o pensamento era de dificultar a aquisição de terras por parte dessas populações. Então, a lei de terras ela serviu para garantir que não houvesse, né, uma igualdade, tá? Mas sim que houvesse uma desigualdade aí na questão fundiária, um maior número de terras nas mãos de poucas pessoas, né? Uma vez que agora as terras não poderiam ser distribuídas pelo governo, né? As chamadas terras devolutas que pertenciam ao Estado não poderiam ser ofertadas, né? Pelo governo, elas deveriam ser compradas, né? E você deveria ter um título de posse dessa terra. Então, a tentativa foi a de dificultar a aquisição dessas terras, né? Então, letra A está totalmente errada, né? Eu vou repetir aqui. Garantiu que as terras do país fossem distribuídas de maneira igualitária. Até hoje, né, o Brasil, ele é um dos países aí campeões, né, nessa desigualdade fundiária, né? Já que essa lei se constituiu como uma primeira tentativa de reforma agrária no país. Muito errado, infelizmente, né? Mas vamos na sequência aqui para tirar quaisquer dúvidas. A partir desse momento, todo proprietário deveria ter o documento de posse de suas terras. Sim. E essas não poderiam mais ser doadas pelo governo, e sim compradas pelo interessado. Então, como, né, eram poucas as pessoas que tinham, né, o investimento, o dinheiro para fazer essa compra, então garantiu as terras nas mãos de poucas pessoas. Letra C. Apenas uma pequena parcela da população teve condições financeiras de adquirir as terras que ainda não tinham dono. Isso concentrou a maior parte das terras brasileiras nas mãos de poucas pessoas e deixou milhões de brasileiros sem, entre aspas, um pedaço de chão. Fecha aspas. Né? Letra D. A aprovação dessa lei de terras foi à mesma época da lei do fim do tráfico de escravos e do início da entrada em maior número de imigrantes do país. A classe política e a elite queriam controlar mais ainda o brasileiro. Então percebam, né, que tanto letras B, C e D estão indo para o mesmo caminho, que é o caminho da desigualdade, né, de um maior controle das terras das mãos de poucas pessoas. Então, na dificuldade de se adquirir e de ser proprietário de terras. E a letra A está falando que, né, elas foram distribuídas de maneira igualitária. Infelizmente, no Brasil, né, isso é muito difícil até hoje, né? Essa
distribuição mais igualitária das riquezas, né? Então, os direitos sociais do Brasil ainda é, não são direitos para todos, infelizmente. Vamos lá, então, número 2. Observe as populações das 5 mais populosas cidades brasileiras ao longo do século XIX. Então temos aqui Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belém, São Paulo. A partir de 1872, né, foi o primeiro censo oficial feito no Brasil. Então, 1872, 1890, 1900. Né? Então, as populações de Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belém e São Paulo. Então, letra A. Identifique as mudanças populacionais percebidas nessas cidades ao longo das últimas décadas do século XIX. Podemos perceber aqui, né, Rio de Janeiro, capital do Brasil, né, até 1960. Então, você vê um crescimento muito grande, né? Rio de Janeiro, por ser a capital, então um centro econômico, político, cultural, né? Porto de entrada e também de muitos imigrantes, tá? Então a população aumentou bastante, né? Varia de 274 mil a 811 mil, tá? Até 1900. Salvador, né? Também há um crescimento, né? De 129 mil para 205 mil, crescimento um pouco menor, né? Mas Salvador há esse crescimento populacional também. Lembrando que não, em Salvador, mais próximo ali, né? Principalmente na cidade de Ilhéus, tal, a questão da cultura do cacau, né? Importante produto de exportação dessa época aqui. Recife, né? Perceba que há uma queda, né? Pequena, mas há uma queda de 116 mil para 113. Então a população de Recife fica estagnada, né? Então há um decréscimo aí entre 16 para 111, depois aumenta e tal, então há uma estagnação da população. Belém salta de 61 mil para 96.560, lembrando que Belém e Manaus, né, elas acabam aí tendo esse aumento populacional também por conta da questão da borracha, né, o látex, né, matéria-prima aí para os pneus dos automóveis que começam a se tornarem populares, né, a partir do final do século XIX, começo do século XX. E São Paulo tem um aumento aí, né, considerável de 31 mil para 65 mil em 1890 e em 10 anos de 65 mil para 240 mil, né, habitantes. Vamos lá pela letra B. Eu coloquei aqui, né, a exceção de Recife, há um crescimento populacional em todas as outras cidades mostradas na tabela. Né? Destaque para o Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Letra B. Que fatores socioeconômicos explicam o aumento populacional especificamente na cidade de São Paulo? Então, São Paulo, né, o estado de São Paulo acaba se tornando, melhor, já era, né, começa aí no século XIX, mas entra o século XX como a província e depois o estado mais rico do país por conta da cafeicultura, né? O café era o principal produto de exportação do Brasil nos últimos anos do Império e continua a ser o principal produto de exportação nos primeiros anos da República Brasileira. Então aí às vezes variava, né, mas às vezes era até 70, quase 80%, representava quase 80% de todos os produtos exportados pelo Brasil. E a produção de café iniciou, né, no Rio de Janeiro, mas no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, acaba se localizando principalmente em São Paulo. Então, é um estado mais rico, acaba recebendo uma população de imigrantes maior, e por ser mais rico, então há uma maior é, diversidade, né, nas questões econômicas. Então, muitos cafeicultores acabam investindo também na cidade de São Paulo, né, acabam tendo casas na cidade de São Paulo. Ah, é iniciada aí
uma industrialização maior na cidade de São Paulo, e essa industrialização também acaba recebendo como mão de obra mais imigrantes, principalmente imigrantes italianos, mas também espanhóis e portugueses. Então, São Paulo, o estado, é o carro-chefe econômico. E a cidade de São Paulo, obviamente, por ser capital, acaba recebendo, né, investimentos vultosos aí desses cafeicultores, né, no processo aí de industrialização da cidade e, obviamente, essa industrialização acaba também aumentando a vinda de pessoas para a cidade, tanto de outros estados quanto também de outros países, né? Então, pessoal, eu coloquei aqui, né? São Paulo era já a província mais rica do Brasil ao final do século XIX, por conta da cafeicultura, né? E essa riqueza contribuiu, obviamente, para maiores investimentos na cidade, na capital. Indústrias surgiram, né? Imigrantes, tanto de outros estados quanto de outros países, se estabeleceram na cidade. Então, o café e os investimentos, né, na questão econômica das indústrias acabou por fazer com que São Paulo, né, recebesse muitos imigrantes de fora do estado e de fora do país, né, fazendo com que essa população ela aumentasse consideravelmente, né, já que o eixo econômico do Brasil passa a ser o estado e a cidade de São Paulo. Beleza? Clicou em enviar, fechou.